Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, no Raízes da Espanha Sorocaba de hoje você vai descobrir que não há idade para realizar um sonho. Sempre é tempo de aprender. Um exemplo é Dona Maria Helena Rodrigues, que foi para a Espanha, mais precisamente Barcelona, fazer um intercâmbio para aprimorar o seu espanhol. Dona Maria Helena, aos 77 anos, uma viagem dessa para aprender um pouco mais do espanhol é sonho e aventura ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Sonho desde a adolescência, na época da faculdade, só que o destino era outro e houve uma mudança de rumo por causa das condições de vida, né? Mas agora chegou a minha hora. E eu aproveitei muito bem o curso de um mês, né? 80 horas, eram 4 horas por dia. As classes tinham 10 alunos no máximo e representando a maior parte dos países, né? De brasileira nós éramos 2 numa semana, outras 2 em outra semana. Havia colegas da Rússia, do Japão, da Itália, da Polônia, da Alemanha, da Inglaterra e até da Coreia. Como todo intercâmbio, as pessoas se hospedam geralmente em casa de famílias. Como é que a senhora foi recebida? Qual foi a surpresa? Tive muita sorte com a minha hospedeira, porque era uma senhora muito alegre, muito hospitaleira, muito participativa, fez vários passeios comigo e recebia muito bem os alunos. Os que eram menores de idade ela acompanhava até o ponto do ônibus, do metrô, e a gente acabou se tornando amigas. Possivelmente ela virá para o Brasil. Nossa, que maravilha! A senhora é professora universitária aposentada, sempre muito ligada à cultura. Nesse intercâmbio estavam inclusos os passeios. E a Espanha é pura cultura. O que a senhora viu de interessante durante a sua estada na Espanha? Me senti tão bem, parece que eu estava voltando para casa por causa dos meus antecedentes espanhóis. E a própria escola organizava vários passeios no final de semana. No primeiro final de semana a gente fez o sightseeing, que é conhecer a cidade toda naquele ônibus duplo, né? Se tem uma visão muito abrangente, né, da cidade e pode-se parar em qualquer ponto e retomar com o próximo ônibus. No segundo final de semana a gente foi até Montserrat, que é um passeio histórico, né? Conhecer o mosteiro, a basílica. Existe até um hotel para receber os peregrinos, os turistas, com todo o acompanhamento que cada local de turismo tem, né? E outros passeios interessantes foram para a montanha, que é denominada Tibidabo e fica no extremo oposto de Montjuïc. Montjuïc é a montanha dos judeus e atualmente transformada em centro cultural, né, com a Fundação Miró e exposições, jardim botânico. E o Tibidabo é uma igreja dedicada ao coração de Jesus, tem como ponto principal a escadaria de onde, no topo, né, da igreja, de onde se enxerga toda Barcelona e ao fundo o mar Mediterrâneo. Então é uma visão que os livros dizem que é de dar assim uma alegria muito grande, né, porque é muito bonita a visão. Além disso, a gente visitou o bairro Gótico, que é o bairro antigo da cidade, chamado de Casco Viejo, e onde está a Catedral Medieval, a Generalitat, que é o ayuntamento, e as tendas que são localizadas nas construções antigas, antigos palácios, antigas residências, com lojas
e restaurantes. Dona Maria Helena, quando nós conversávamos anteriormente, a senhora comentou comigo que há um local lá em Barcelona que representa todas as localidades da Espanha. Que local é esse? É o Poble Espanhol. Foi construído em 1929 para a exposição internacional e cada região da Espanha construiu uma arquitetura típica e essas construções agora são aproveitadas para o turismo com tendas, cada uma delas especializada num tipo, né, de comércio, de venda, e algumas são restaurantes também típicos. Então é uma forma de você conhecer, mesmo sem viajar, você conhece Andaluzia, Almeria, Galícia, Extremadura, Valência, né? Todas as regiões da Espanha, um passeio muito bonito. E a senhora teve a oportunidade também de estar na Festa da Hispanidade, que nós também fizemos aqui a nossa Festa da Hispanidade, mas Dona Maria Helena teve assim essa felicidade de ver ao vivo e a cores. E participar. O que a senhora aprendeu lá nesse 12 de outubro? Muito comemorado, né, em toda a Espanha, e Barcelona, como é uma cidade grande, cada bairro já começou a comemoração no início de outubro. Eu participei das comemorações do bairro junto com a minha hospedeira. A gente, no domingo de manhã, foi ver o Castellers, que é a construção de pisos, os jovens nos ombros, né, dos mais velhos, até chegar ao 9º, 10º piso, que é sempre uma criança. Esse que eu fotografei, a criança é de 5 anos. Está lá, é uma pirâmide humana e chama Castellers, porque forma um castelo, né? No final de semana, a gente participou da butifarra, que é um tipo de churrasco, né, com as pessoas da região reunidas na pracinha do bairro. E no dia seguinte houve uma atividade musical com o conjunto musical de Cuba, que eles chamam de habaneira. Além disso, no início das comemorações, no bairro Gótico teve uma outra atividade também típica chamada Corre-Fox, que são os jovens que correm com o fogo, né, por todas as calles, né, do bairro. Então foi uma alegria muito grande poder participar da Hispanidade dentro da Espanha e de uma cidade bem nacionalista, né? Como é Barcelona. Dona Maria Helena, agora me diga, por que fazer um intercâmbio nesta altura, quando a senhora poderia só viajar para aproveitar e conhecer coisas novas? Eu aproveitei e juntei as duas coisas, né? O meu sonho de juventude, de fazer um intercâmbio, que agora chegou a minha vez, né? Depois do meu filho, e juntei com o passeio, né? Eu conheci praticamente Barcelona toda nessas 5 semanas que eu fiquei lá fazendo o curso e passeando. Na época as aulas terminavam às 1h30 da tarde e a gente tinha o resto do dia, né, e da noite. Participei com a minha hospedeira de até bailes da cidade, né, para conhecer. Tive a sorte também de poder conhecer e vivenciar a vida de uma cidadã, né, de uma nativa de Barcelona, né. Uma vez até me perguntaram informação, pensando que eu era espanhola. E a gente pode concluir, então, que a senhora é um exemplo e que sempre é tempo de realizar o que a gente quer. Sempre. Eu acho que quem tem esse sonho, né, de conhecer outra cidade, outro país e juntar com um curso, não deve achar que a idade é um empecilho, porque na realidade não é. E eu encontrei várias pessoas, várias professoras jubiladas da minha faixa de idade, do Canadá, da Inglaterra, de outros países que também vão atrás do seu sonho, como eu fui atrás do meu, e foi uma ótima experiência que eu recomendo para todos. Perfeito, Dona Maria Helena, parabéns por essa aventura. E se você tem um sonho, acredite, mire-se no exemplo de Dona Maria Helena. No próximo bloco, mais uma história de descendentes espanhóis. Até mais. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
cidade da capital da Espanha para o Brasil. Esta é a história da família do senhor Ezequiel Sola Bernard. Senhor Ezequiel, quando começa a história da sua família lá na Espanha, lá em Madrid? Então, onde eu começo a ter uma lembrança a respeito e conhecimento a respeito, meus avós são naturais de Madrid, onde se formaram, viveram até o casamento. Aí, situações econômicas de guerra no país obrigou-os a se ausentarem do país. Foram orientados pelos pais, porque já tinham 2 filhos, havia a possibilidade dele ser recrutado para a guerra, então foram orientados a saírem do país. Como na época existia, o governo brasileiro subsidiava passagens para quem quisesse vir ao Brasil, então se tornou mais fácil para eles saírem. Eles tinham a possibilidade de ir para a Argentina, inclusive, mas optaram pelo Brasil por causa do problema econômico, que seria mais fácil para eles. E aí viajou o casal, já casados lá, com 2 filhos, o mais velho com 5 anos já. Encararam 6 meses de viagem em alto mar, vindo até o porto de Santos. Nesse intermédio passaram por bastante dificuldades, porque na época existia um grande problema nos navios, a possibilidade muito grande, existia realmente, de contaminação pela varíola, chamavam a febre, né? Chamavam bolha preta às vezes, né? E então eles encontraram assim bastante dificuldades. Minha avó conta que nesses 6 meses foram bastante sofridos, mas havia também momentos legais, sabe? Onde eles participavam de festas no navio, né? Ela tocava muito bem as castanholas, né? E se vestiam. Ela tinha, eu não tenho mais acesso, mas ela tinha roupas muito bonitas, muito belas, chales todos cheios de pedrinhas, né? Uma coisa assim bem categórica de lá mesmo, né? A gente chegou a conhecer. E elas aproveitavam esses movimentos que tinha no navio para a descontração que eles promoviam, né? Para se divertir um pouco. Então ela contava das dificuldades que houve na viagem e dos momentos bons, né? Tanto ela quanto o meu avô. Seu Ezequiel, saindo da Espanha, a viagem do navio, chegando no porto de Santos, depois foram encaminhados para a hospedaria do imigrante. E qual foi o destino deles inicial? Então ali, a princípio, como lá na Espanha eles já trabalhavam como oleiros, fabricavam tijolos, tinha bastante experiência, meu avô muito forte, trabalhador, e ela também. Então alguém lá no porto recrutou o trabalho deles para trabalhar numa olaria aqui na cidade de Ibitinga. E eles indo para lá, para a região, abraçaram a oportunidade e o trabalho e chegaram ao ponto de, trabalhando ali, constituíram mais família ali, vendo a necessidade do trabalho, abraçaram o trabalho, a causa, né? E acabaram até adquirindo essa mesma olaria onde eles foram trabalhar de empregados ali. Viveram ali 12 a 14 anos, mais ou menos, dentro do que eu sei. Saindo de Ibitinga, eles foram para o Paraná. Foram ao Paraná. Chegando no Paraná, tiveram mais filhos? Tiveram mais filhos. E tem uma história até engraçada aí, que é uma homenagem ao navio, né? Que o senhor me contou? Realmente. O navio ao qual eles vieram, de lá para cá, se chamava Arquimedes. Arquimedes com CH. Arquimedes. E quando ela teve vários filhos depois, lá no Paraná, já na cidade de Marialva, e um dos filhos ela colocou o nome do navio, o Arquimedes. Hoje já falecido, né? Mas ela teve essa... Eu acho que foi por inspiração do tempo que eles viveram no navio ali, né? E também provavelmente porque a chegada ao Brasil trouxe um pouco de felicidade para ele. Com certeza, eles se sentiram muito bem aqui, gostaram da convivência com o povo brasileiro, se deram muito bem. Seu Ezequiel, a sua mãe também casou-se com descendentes de espanhóis. Sim, por coincidência, as 2 famílias compraram propriedade na cidade de Marialva, no Paraná. A gente fala na cidade, no município. O município estava todo por fazer, era mata ainda, mata bruta, né? E eles comprando ali acabaram se conhecendo. Os 2 compraram uma gleba na mesma estrada, que na realidade na época não era estrada, eram picadas. Minha mãe conta que os filhos mais velhos iam para trabalhar e as meninas iam para levar alimentação.
encontrava cobra atravessando a estrada que não sabia para que lado estava a cabeça, tamanho era o bicho, né? Então, assim, um morava a 4 quilômetros da cidade, tinha a propriedade a 4 quilômetros da cidade e o outro a 6 quilômetros da cidade. Então, se cruzavam, as famílias indo para o trabalho, as meninas indo levar o almoço, e acabaram se conhecendo, as famílias ali. Como muitas famílias de imigrantes espanhóis, tanto do lado paterno como materno, a sua família também trabalhou na lavoura de café. Com certeza, e bastante. Mas antes de chegar ao café, houve uma trajetória longa, derrubar aquela mata, né? Mata virgem. E os filhos foram chegados à condição do espanhol. O espanhol enérgico, né? O patrão chegou para os filhos, né? O pai chegou para os filhos e disse assim: ferramenta na cabeceira e água no rio. Quando o café estiver produzindo, 30% meu, 70% de vosotros. E aí eles foram à luta, derrubaram, só que derrubaram uma quantidade e já começaram a se instalar, fazer casas no sítio. Mas logo a seguir houve um problema. Havia muitos animais na mata, onça, javalis. E então, na mesma água em que eles usavam, a onça vinha beber água. Às vezes minhas tias ou minha mãe iam para lavar a roupa, quando chegava lá encontrava a onça na água, né? Então eles foram obrigados a se afastarem, a levar a residência de volta para a cidade, abrir mais uma boa parte da propriedade, afastando assim os animais, e aí então poder vir, terminar de derrubar e plantar os cafezais. E na época tinha ali 30 alqueires plantados em café, tinha mais de 120 mil pés de café, né? Então, aí foi feito, além dos plantios, foi feito os terrões aos costumes da Espanha, tudo montado em pedra, tijolos e aquelas tulhas enormes com paredes duplas, com bicas já onde podia colocar a embalagem embaixo, abrir a bica e soltar o café. Um trabalho muito bem feito, muito engenhoso da parte deles para a época, né? Seu Ezequiel, então a gente pode concluir que a chegada deles ao Brasil foi exitosa em relação à vida que eles tinham na Espanha, né? E aí, depois passado um tempo, a família vem para Sorocaba viver na Vila Fiore. E aí, nessas minhas perguntas que eu faço para o senhor me constatou que das tradições que o senhor mais se lembra da família, era um prato que o senhor achava uma delícia que a sua avó fazia. Que prato que é esse? Realmente, eu me deliciava com as migas que ela fazia, né? A gente não chegava à casa dela sem comer miga. Era muito legal. Era sempre uma festa? Era uma festa, maravilhoso. O espanhol é muito legal com a família sempre, né? E assim, o senhor tem algum domínio da língua também? Alguma coisa eu consigo, mas assim, ao modo caipira, seria o espanhol caipira, né? Então hoje vocês conheceram a história do seu Ezequiel e as suas raízes da Espanha em Sorocaba. No próximo bloco, mais uma receita da gastronomia espanhola. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Nosso convidado de hoje é o chefe Alessandro Moreno. Participa sempre de todas as atividades da Casa de Espanha e hoje convidado especial do Raízes da Espanha em Sorocaba. Alessandro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, mostrando pra gente uma receita tradicional lá da Espanha. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente vai apresentar as torrijas espanholas. As torrijas originalmente eram feitas na Quaresma e Semana Santa, depois para o Natal e aí acabou se estendendo pelo ano todo. Isso, exatamente. Hoje ela é uma sobremesa muito usada durante o ano todo, no Natal, na Quaresma. Em outros lugares, aqui no Brasil também é muito conhecida como a rabanada. Será que o fato, por exemplo, na Espanha, de que o consumo é muito grande de pão e às vezes tem sobra de pão, porque não é feito com pão fresco não, né? Não. É sempre com
amanhecido. Sempre pão amanhecido. Talvez seja um dos motivos de que esse doce é tão tradicional lá. Com certeza. É um doce que é muito simples de fazer, as pessoas podem aproveitar o pão que tem em casa, que está amanhecido. A gente vai ver que os ingredientes são simples, então a gente vai ver que não tem muito segredo. A sua receita, pelo que eu estou vendo, é muito especial, mas existem algumas variações. Sim, sem dúvida. Quais são os ingredientes da sua receita? Não, basicamente aqui a gente vai, para fazer algumas rabanadas, né? A gente vai utilizar 250 ml de leite, a mesma medida de leite condensado, 2 ovos e uma porção pequena de açúcar e canela. Mas na Espanha também existe o costume de fazer com outros ingredientes. Também tem algumas receitas que usam mel, então ela fica mais requintada. Ai, mas essa aqui deve estar uma delícia, Não, né? Vai ficar gostosa. Vai ficar boa. Qual é o próximo passo? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui misturando o leite, né? A gente vai colocar o leite aqui. Isso aqui não há necessidade de ir ao fogo? Não. Tudo cru? Tudo cru, tudo frio. O fogo é o último processo onde a gente só vai fritar as torrilhas. A gente vai misturar esse leite aqui com esse leite condensado para criar uma mistura que a gente vai literalmente colocar o pão aqui para ele absorver essa mistura, né? Depois o segundo passo é passar esse pão no ovo batido para ele criar uma camada por fora que vai prender esse leite lá dentro. Então vai criar uma sobremesa muito saborosa. Alessandro, pelo fato de ser leite condensado já ser doce, não há necessidade de açúcar. Isso, exatamente, não tem necessidade. Viu que a quantidade que a gente colocou de leite condensado é até uma quantidade considerável, né? Então não há necessidade aqui. Já esse fica doce docinho, aqui já né? tá uma quantidade bacana. Aqui, ó, o segundo passo nós vamos literalmente embebedar essas fatias aqui de leite, de pão, aliás, no leite. E aí vamos deixar eles repousando aqui nesse prato. Existem receitas até que as pessoas fazem de um dia para o outro. Coloca uma quantidade, não precisa ser muito grande, de leite. E aí o pão vai absorvendo. No dia seguinte ele está pronto para você passar no ovo e fritar. Você não deixa encharcando, só passa e retira. Não deixa encharcando muito, porque senão depois na hora de fritar ele dificulta um pouco. O ideal é você fazer com o pão, ele esteja naquele ponto que ele está bem duro. Quanto mais durinho, melhor. Porque ele vai ser um pão que ele vai absorver bem o leite e não vai desmanchar tão fácil. Esse aqui é o pão francês, mas pode ser usado outro tipo de pães, o de Sim, forma. Exatamente. Pode ser usado pão de forma, pão italiano. Você pode usar o pão que você quiser. Pão espanhol. Sem dúvida, pão espanhol. Minha mãe fazia muito, quando eu era pequeno, com pão caseiro, receita da família. Então, me traz boas lembranças. Aqui agora a gente já passou o pão no leite, né? Então ele vai ficar alguns minutinhos aí descansando. E é bom assim lembrar também que, como a gente falou, né? Tem variações, tem o pessoal que usa mel. Você pode misturar o leite aqui também, anis ou conhaque para dar um gostinho diferente na receita. É uma dica bacana também. Então você que gosta de aromatizar as receitas aqui, pode colocar, mistura aqui no leite, né? Isso, mistura no leite. Pode agregar alguma bebida alcoólica aqui, ou então raspas de laranja também, Isso, raspas de laranja, gostoso, Fica muito a bom. dica. Então, E agora? Agora a gente vai nós vamos passar o pão no ovo. No ovo Então, batido. aqui são 2 ovos, que eu tô colocando aqui nesse outro bowl, tá? Vou bater ele. Então, Valéria, enquanto a gente bate o ovo aqui, ó, eu já deixei o fogo ligado lá, pro óleo ficar bem quente pra gente poder fritar as nossas torrilhas e elas não ficarem encharcadas, tá? Agora a gente vem pra cá, tá? Eu vou te ajudando aqui, Isso, tá? ok. Vamos lá, que a gente vai passar. Nós vamos passar elas no... Passar elas no ovo agora? Exato. No ovo você não faz esse processo também de deixar descansar um pouquinho do ovo. Vai daqui direto pra frigideira. Isso, direto. Só passar um lado, outro lado e vem pra frigideira.
tá? Aí você deixa ficar douradinho de um lado, douradinho do outro e vira. É só virar, deixar ficar douradinho do outro lado. Tá pronto. Aqui. Então, Valéria, vamos lá. Agora a gente fritou aqui, certo? Elas estão prontas. Vai dar continuidade. A gente só vai finalizar ela aqui no açúcar, tá? E você que quer aprender ou fazer essa receita para sua família, pode encontrar no site da Casa da Espanha ou então na página do programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Nossa. Agora você vai polvilhando. Isso, exatamente. Tá polvilhando o açúcar aqui, com canela, pra quem gosta. Tá? É açúcar comum? Açúcar comum, açúcar refinado. Então, Valéria, aqui a gente passou açúcar então com canela e tá finalizada a nossa receita. Uma dica bacana é você guardar isso aqui num recipiente fechado, certo? Livre de ar, que ela vai ficar sempre fresquinha e crocante. De maneira nenhuma não guarde na geladeira, porque não vai ficar bom. Ela vai ficar borrachuda, vai ficar estranha, mas guarda na temperatura ambiente, num recipiente fechado, que fica bacana. E é na temperatura ambiente que eu vou experimentar agora. Exatamente. Deixa eu ver. Saboroso. Tá bom? Tem sabor de infância. Uma delícia. É isso aí. Alessandro, obrigada. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Alessandro, por essa receita simples e deliciosa que nos remete à reunião de família. Seja bem-vindo, retorne quando você quiser ao programa Raízes da Espanha em Sorocaba. E com essa delícia de receita eu me despeço de você e fica aqui o convite para que a gente se encontre novamente no próximo programa. Até lá! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.